Oi, gente, tudo bem? Mais um podcast vindo ao ar com a minha amiga Marta de volta. Boa noite, gente. Estamos aqui firmes e fortes. E agora, olha só a novidade. 2 convidados nós temos hoje. Quem eles são? Explica. Detalhe. Marido e mulher. Será que isso vai dar certo? Será que vai dar quebra-pau aqui? Será que vai ter DR? Ai, ansiosa. Gente, dá uma ansiedade. Mas vocês sabem quem voltou? O Fernando, e dessa vez ele trouxe a Lu, a esposa dele. Olá, tudo bem com vocês? Um prazer vocês aqui. Obrigada, Fernando, por aceitar de novo o convite, por estar aqui com a gente, acompanhando o nosso projeto, o nosso bebezinho, que a gente já falou com os outros convidados que vocês são padrinhos, estão contribuindo com as fraldas, o leitinho, para esse bebezinho crescer e se tornar uma criança, um adulto maravilhoso desse nosso projeto. Obrigada, Lu, por ter aceitado, apesar da timidez, que eu sei que você está aí, bem tímida, mas eu acho que vai ser um papo bem legal. Está sendo um prazer, minha primeira vez. É uma honra estar aqui novamente com vocês, Camar, e você, Dani, que eu admiro muito e gosto, tenho acompanhado bastante o projeto, tenho visto crescer e tenho certeza que cada vez vocês vão crescer mais e mais. Porque esse trabalho que vocês fazem é muito, muito importante e vocês sabem disso. Obrigada. Amém, obrigada. Bom, o Fernando vocês já conhecem, né? Ele já esteve aqui, já não é a primeira vez. Então vamos assim tirar a primeira vez da Lu? Conta pra gente, Lu, um pouquinho sobre você. Quem é a Lu? A Lu, maquiadora, né? Já passou pelas minhas mãos. Tive o privilégio de maquiar a Dani. E a gente se conheceu, né, Dani, no salão. Eu venho de várias etapas de vida, né? Que eu comecei meu trabalho como secretária e acabei indo trabalhar com cosméticos numa parte da minha vida. Perdi minha mãe muito cedo, com 24 anos, e me vi sozinha no mundo. Só que, assim, lembrando da minha infância, o que eu mais gostava de ver é minha mãe se maquiar. Ela era muito vaidosa, muito bonita, e ela morreu muito cedo. E eu, né, consequentemente, muito nova, fiquei órfã, né, já era órfã de pai, fiquei órfã de mãe. E eu precisava de algo que me inspirasse. E o que mais me inspiravam eram as mulheres bonitas. Mas não falo na beleza física, mas sim trazer aquela beleza que a mulher tem interna. E através da maquiagem, eu sempre sonhei em trazer essa beleza de alguma forma, e eu vi que era através da maquiagem. Como que eu descobri isso? Lógico, na infância a gente brinca com as bonecas, né? Eu cortava o cabelo das bonecas, eu pegava as canetinhas, pintava o rostinho das bonecas, e eu acho que isso ficou dentro de mim guardado por muitos anos. Então, eu nunca estava satisfeita no que eu estava fazendo. Ia trabalhar numa empresa, eu tinha fobia. Ia trabalhar com vendas, eu era a melhor vendedora, mas eu sentia que faltava mais. Então, eu era muito tímida, né? Como vocês estão vendo, eu sou muito tímida. Não conseguia, assim, me expressar com as pessoas. Eu falava, nossa, tá faltando alguma coisa. E foi muito sofrido, assim, até eu me encontrar. Porque eu tive pessoas o que eu mais tive, pessoas não me apoiando. Sempre... eu ia fazer uma maquiagem, porque assim, na escola, as pessoas pediam para eu estar maquiando. Eu falava assim, mas que negócio é esse, né? Eu maquiando, e não tinha um curso. Aí, de repente, eu começava a maquiar eu mesma. Aí, eu achei, assim, fantástico. Aí, o que eu comecei a perceber? Que eu tinha um dom artístico. Como minha mãe mexia muito com pinturas de tecido, de... estátuas, eu comecei a imaginar, será que é isso? Mas não era. Aí tive essa trajetória, né, muito sofrida, porque eu não conseguia me descobrir.
Só que foi muito interessante uma vez que minha mãe falou assim, eu vou te pôr num curso de cabeleireira. Eu falei, você é doida? Eu vou fazer curso de cabeleireira? Você é cabeleireira? Aí fiquei pensando, guardei aquilo comigo. Mas aí ela falava, então vai estudar. Como ela conhecia a filha que tinha, eu falava que eu ia fazer direito, inclusive. Aí ela dava risada, que ela falava assim, eu quero ver você estudando, você sabe como é direito? Minha mãe não tinha estudo, sabe? Ela pedia muitas vezes para eu ler as coisas para ela, então ela tinha assim o básico. Ela sabia ler e escrever o nome dela e alguns números, enfim. E ela falava assim, você sabe como é direito? Eu falava assim, você é advogada, mãe. Aí ela, então tá, vamos ver. Então, quando eu me deparei, né, que eu fiquei sem ela, que eu tive que ir atrás, prestei vestibular, passei. No que eu passei, eu ingressei na faculdade, ela faleceu. Ela foi, sim, muito rápido, com 45 anos. Nossa. E eu 24 na época. Aí não conseguia ficar na sala de aula. Aí quando vinha aquelas apostilas ler, não vinha, né? Porque eu estava no sofrimento. Então, saí da faculdade, não quis. Comecei a procurar o que fazer. Fui vender cosméticos. Quando eu comecei a vender cosméticos, eu comecei a entrar dentro de salão. E entra dentro de salão, sai. Então, assim, por semana, era na média de 50, 60 salões que eu entrava. E cada um eu tirava uma coisa, assim, que eu olhava, eu posso melhorar isso. E, assim, me encantava o mundo da beleza. E as pessoas, né, as mulheres, não as mulheres bonitas, aquela beleza exuberante, lindas, elas já são bonitas, então você só realça a beleza dela. Mas quando eu olhava o que eu poderia melhorar, tanto dentro do salão, como dentro como nas pessoas, nas mulheres, eu ficava imaginando algo mais, e eu não sabia o que era. Então, aí fui vendendo produto, e os anos foram se passando, até que eu fui convidada para ser técnica, porque eu estava vendendo bem, eu estava entendendo bem dos produtos. E quando eu comecei a ser técnica de produtos cosméticos, que era shampoo, coloração, enfim, tinha que dar aula, aí essa timidez toda, tinha que falar com as pessoas, tive até crise de pânico. Uma vez uma sala de aula cheia, assim, eu não consegui, comecei a tremer, falei assim, não vai dar, tive que ir por outra pessoa, porque daí eu vi que eu não estava no meu propósito. E comecei a investigar. Aí foram, assim, muitas coisas. Aí um certo dia, estava passando por um salão e o cosmético me trouxe muito dinheiro. Na época eu fui pioneira na escova progressiva, ninguém queria vender pelo fato de ser formol. Aí tinha a história que tem câncer, que dava câncer, né, que a Anvisa não aprovava. Eu tomei coragem em Campinas e fui a pioneira. Levei esse produto, né, de alisar cabelo. Achei interessante, até como que ele surgiu lá no Rio de Janeiro. E fui levar de salão em salão. Só que aí, quando a Anvisa aprovou, o que aconteceu comigo? Eu não conseguia mais ser a única. Então, começou a aparecer muitos produtos. Aí eu falei, bom, vou ter que ir para o plano B. Plano B, comecei a pensar e passei um dia em frente a um salão muito bonitinho, mas assim, era uma casinha de boneca. Aí falei assim, nossa, eu acho que eu gostei desse salão. Assim, nem imaginava o que estava por vir, né? Esse salão, eu tinha um amigo vendedor comigo, né? E eu falei para ele, você faz a região ali do Cambuí? Ele falou, faço. Eu falei, sabe um salão? Né? Expliquei para ele assim. Na época era laranja o salão, né? Aí eu falei, eu sou apaixonada por aquele salão. Ele falou, você que sabia que o cara tá vendendo o salão? Eu falei, como assim tá vendendo? Tá vendendo. E como o Vitalize tinha me dado, primeira vez que eu tava vendo, depois que minha mãe faleceu, tanto dinheiro, eu tava guardando bonitinho ali. E eu tinha aquela quantia guardada, né? Só que a hora que eu fui perguntar para ele, era o dobro. Eu falei, poxa, nossa, mas eu gostei tanto. Aí fui fazer uma caminhada, passei em frente ao salão, era de noite, tudo escuro. Eu falei, eu vou chegar perto desse salão. Atravessei a corrente, olhei assim pelo vidrinho.
Nossa, meu coração disparou. Falei assim, ai meu Deus, tá acontecendo alguma coisa entre eu e esse salão. Foi que nem um namoro. Aí eu falei para esse vendedor, né? Falei, você tem assim, intimidade com o dono do salão? Ele falou assim, sim, ele é um dos meus melhores clientes. Eu falei, então, eu acho que eu tive uma ideia. Fala para ele, não fala quem sou eu. Fala até que é homem. Fala que tem uma pessoa interessada no salão, já que ele quer vender. Aí eu fiquei sabendo, investiguei, que ele estava montando uma rua para baixo. E era, assim, um salão muito maior, 3 vezes maior do que esse pequenininho que eu estava interessadíssima. Eu falo pequenininho, mas era grande, tá? Era comprido. Você foi lá no salão, você viu, né? Então, não era esse, tá? Mas, assim, de frente ele parecia pequeno. Só que aí eu falei para ele, fala que tem esse cliente e se ele aceita a proposta. Aí eu abri para ele, falei, ninguém pode saber, mas eu tenho X valor. Você vê o que você consegue e cobra a sua comissão ainda por cima. Ele, deixa comigo. Eu estou precisando de uma grana, vou ver. Conversou com esse dono do salão. A princípio ele falou, não, de jeito nenhum. E eu não sei por que cargas d'água começou a apertar para ele na outra semana que ele precisava comprar uma escada, pagar as pedras da escada lá do lugar, e o cara deu tipo 24 horas para ele. Então, assim, eu, né, fiquei lá pensando positivo, eu falei, esse salão vai ser meu. E eu não sabia nem o que eu ia fazer, porque eu não era formada, mas eu era técnica. Então, teoricamente, eu não tinha curso para falar, olha, você é a cabeleireira do salão, você, né, o carro-chefe. Mas eu fui com a cara e a coragem. Falei, eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar. Se der certo, se for meu, né, eu tenho que ver o que eu vou fazer. Enfim, aí as possibilidades eram ser cabeleireira, ser maquiadora, ser... talvez ficar na recepção, só comandando, e no fim eu fui tudo. Aí ele pegou e falou, o vendedor chegou e falou assim, olha, pegar ou largar, ele tá apertadíssimo e ele precisa, tipo assim, sobrava a comissão do meu vendedor e o valor certinho para pagar a escada, 24 horas. Eu falei, então, vamos lá. Eu fui. A hora que eu parei o carro, assim, eu tinha acabado de comprar meu carro zero, o primeiro carro zero. Ele falou, nossa, ela tem dinheiro, né? Achou. Mal sabia mesmo. Que eu era, assim, correria, né? Eu fazia tudo certinho, tudo planejado na minha vida. Aí, quando eu desci, o namorado desse cabeleireiro, né, foi super, assim, gostou de mim, de qualquer jeito. E o cabeleireiro que estava vendendo, né, ele já era mais irredutível. Ele falou, então, eu posso fazer esse valor, mas o restante eu queria parcelar. Eu falei, não, aí não, quem me garante que esse ponto vai me dar as parcelas? Eu acho melhor a gente fechar. Faz assim, ó, eu vou embora, você pensa... Né? Não, aí o namorado dele, não, vamos fechar agora, vamos fechar. Eu falei assim, bom, vamos para os trâmites, né, de papelada, tudo, se der tudo certo, é porque tem que dar certo, vai ser meu. Fui na imobiliária, deu tudo certo. Aí foi meu primeiro salão, aí começou aí. Quando eu peguei a chave, aí ele me enrolou 1 mês. Aí quando eu peguei a chave, eu comecei a pensar como que ia ser. Aí eu falo para você o poder do pensamento. Como que vai ser? Eu planejei tudo na minha cabeça. Eu vi eu pegando a chave, eu vi eu comemorando. Eu comecei a mentalizar aquilo. E eu falei, Deus, você vai me dar o que eu vou fazer dentro desse salão. Aí ele levou uns 20 dias para deixar eu entrar dentro do salão, né? O cabeleireiro era bem estrela, sabe? Aí eu falei, bom, ele nem sabia que eu não tinha curso. Eu falei, vamos entrar e vamos ver o que vai dar. Aí entrei, primeiro dia, noiva. Não tinha quem fizesse a noiva. E era indicação para mim. Eu não sei nem quem indicou. Eu comentei com meu marido ainda. Falei assim, nossa, entrou a noiva. Falou assim, eu quero falar com a Luciane e a maquiadora. Aí eu falei assim, bom, eu já estava maquiando, assim, amigas. E tinha cursos que eu via
Tipo, a Caterine Rio ia para Campinas fazer um evento, eu fazia o curso. Então, eu estava curiosa, mas não estava assim, já com material, com tudo. Só que eu tinha feito uma viagem e tinha uma exposição da MAC. E eu comprei alguns itens que era o básico, né? Fiz essa noiva e falei, bom, eu acho que é isso mesmo. Me apaixonei pela maquiagem. Fiz essa noiva e foi onde eu dei o start na minha carreira. E como vocês estavam juntos já? Não, o Fer eu conheci depois que eu já estava na área há 8 anos. Tá vendo, Fernando? O salão foi o primeiro amor. Foi. Exatamente, que em segundo plano. Ou em segundo amor. O dia que eu conheci ele, qual foi a primeira pergunta que você fez? O que eu fazia? Acho que quando... Aí ela falou, tem um salão lindo. Era assim que eu vejo, né? Menina dos olhos. Verdade. Mas é paixão, né? Quando você é apaixonado por aquilo que você faz, é filho, né? O seu filho é o mais lindo de todos. Seu filho é o mais bonito, é o mais perfeito, é o mais inteligente, é o mais tudo. Nosso filho é sempre o mais bonito, né? E o seu salão era seu primeiro filho, entendeu? Não, e assim, ela fala com um brilho no olhar, amor, com amor realmente, com a emoção da conquista, né? E ela fala uma coisa muito interessante, o poder da visualização. Exatamente. O poder do pensamento. Ela chegou perto, ela se viu lá dentro e 24 horas depois... o coração dela já deu a letra, né? A direção, né? Já a direção. direção. Quando ela chegou perto, o coração dela disparou, ali já estava escrito, né? Eu penso, eu sou adepta do tá escrito. Eu acho que você nasce com o seu destino absolutamente traçado, desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Eu acredito nisso, né? Eu acho que você faz a sua caminhada, você traça a sua caminhada, mas eu acho que os seus caminhos estão traçados por Deus ali. Eu acho que tudo na sua vida já tem um plano, já segue um plano. Mas você tem livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio. Mas eu acho que se você seguir no plano, né, ali certinho para sua vida, eu acho que tudo tende a dar certo. Não sei, eu penso assim, né? Não sei se eu tô errado. Fazer as escolhas porque Deus coloca para você os caminhos para você escolher. Sim. Você vai escolher o caminho que ele tem uma perspectiva e um outro caminho com outra perspectiva. Se for a perspectiva que é melhor para você, você vai conquistar. Sim. E ter esse amor pelo que faz te leva a alcançar muito mais sucesso. Porque, veja, você começou vendo a sua mãe se maquiar, você vê a beleza das mulheres não no físico. E é isso que é muito interessante da Lu. Porque, cara, eu fiquei espantada com uma moça que ela maquiou no salão essa semana, amiga da Carla, de uma amiga minha. Ela transformou a moça, é irreconhecível. A Lu, ela tira umas maquiagens... É incrível. É indescritível. Não tem como descrever o trabalho da Lu, né, Fernando? Isso é suspeito. Isso é suspeito. Mas assim... Concordo. É incrível. E ela faz com amor mesmo. E ela tem... Já passei por algumas maquiadoras e você não sente a mão da Lu. Eu nunca me maquiei com um profissional. Você precisa passar pela mão da Lu, porque você não sente. Eu tenho curiosidade de fazer uma maquiagem. Assim, o tempo Está passa... convidada. O tempo tenho curiosidade passa... de fazer uma maquiagem com um profissional. Pra ver, porque assim, eu tenho casamento, eu me maqueio, eu tenho festa, eu me maqueio bem. Hoje não, porque hoje não conta. Mas normalmente quando eu falo assim, vou me maquiar, né, me maquiar mesmo, valendo, eu me maqueio bem. Mas assim, eu me maqueio, então eu faço daquela forma que eu acho que
dá certo pra mim, né? Sim. Então, às vezes, eu não sou uma expert em pele, essas coisas de luz e sombra. Essa é a minha especialidade, pele. Então, eu não sou uma expert em pele, né? Eu vou vir começar a usar hidratante antes da base agora, recentemente, entendeu? É, a preparação é A muito preparação da pele é extremamente relevante, né? Então, eu no começo era só aquele olhinho daquele jeito e um corretivo aqui no cantinho e só, né? Mas eu amo maquiagem, sou apaixonada por maquiagem. Então, eu tenho curiosidade, eu vou lá fazer. Então, ó, o cabelo tá crescendo. Você viu que cresceu bastante já de quando você veio. É, pô. Aí, Tá bem mais Agora cheio também. falta a Marta passar pelo salão, né? Verdade, Márcia, já tá mais. agora a unha, convocada. você não. Ele elogiou minha unha, que tava bonita no dia que ele veio aqui. Hoje, Nossa, que unha bonita, que não sei o quê, porque a menina faz muito bem mesmo. Hoje a gente não vai ter essa conversa. escondendo. Hoje a gente não vai ter essa conversa. Porque eu peguei um trânsito. Captei. Eu peguei um trânsito há 2 dias atrás, que eu fiquei muito tempo parada no trânsito e eu arranquei no dente. E lá você põe o horário. Ficou pra trás. Mas, gente, é só escutar um podcast, deixar a mente viajar, que você não... Arranquei no dente todas as unhas. Por que enquanto você não esperava colocou o no nosso trânsito. podcast para ouvir? Porque um dos o meu episódios. rádio, além, eu tenho um carro que não é um carro moderno, é um carro mais antigo, mas eu amo meu carro, não troco por nada. E o rádio dele já é um rádio mais antigo. Certo. Ele só pega se for AM. o rádio não tá funcionando. Só pega se for como chama aquele treco? Pendrive. Ah, Pendrive. E eu preciso trocar por um... E aí eu botei, não sei o que eu tinha posto pra ouvir. Eu botei música no YouTube pra ouvir. Só que aí, onde eu tava, não tava mais pegando internet, por causa da estrada. E aí foi onde eu fiquei no ócio. e aí ela comeu a unha. Não tô Acabei fazendo com a minha nada. Ó, agora ela pode ir no salão, Aí fazer a a unha tá maquiagem, o cabelo e a unha. A unha tá parecendo um papel. Mas realmente é interessante a trajetória da Lu. O Fernando já tinha comentado um pouquinho da outra vez No que episódio, ele veio, né? No outro episódio. que ela realmente é apaixonada pelo que faz, e isso a gente percebe no olhar dela, apesar da timidez. Mas eu acho que mesmo ela sendo tímida, ela se expressa. Muito, se expressa bem. muito, Esse salão, você ficou com ele por quanto tempo? Então, esse eu consegui ficar por 7 anos, porque quando fez 5 anos eu conheci ele. E aí Aí ele veio dar pitaco no seu salão. Na verdade, eu pedi ajuda. Porque quando a pessoa, né, passou a faixa, o salão para mim, eu tive que trabalhar, dar o meu melhor. E eu tive que reformar também, porque estava sem manutenção. Ele era lindo, mas precisava do meu toque, da manutenção. Sim, e ele sim. ficou um salão de boneca. Ficou assim... Eu lembro que eu até falei com designer de interior na época. Ele desenhou tudo, mas assim, eu coloquei tudo do meu jeito. E ficou muito bonito. Todo mundo entrava, gostava. Aí eu comecei a colocar Mega Hair, que era um momento que estava uma No novela, auge, né? que era um auge da... Era Ana Paula Arósio, ela usava um cabelão, então todo mundo queria pôr aquele cabelo. Então foi o que me sustentou por muito tempo. Aí comecei a fazer mechas, coloração. E daí eu não sabia, eu já tinha escutado falar que tinha pessoas que sobreviviam de sobrancelha. Eu fui uma dessa. Cheguei a fazer 12 sobrancelhas, designer de sobrancelha por dia. Nossa. E foi também mágico, porque eu fiz um curso, foi muito emocionante essa parte, porque assim, eu vim para São Paulo. Hoje tem lá em Campinas, não é a Caia, a que tem no Dom Pedro, Ikezaki. E eu frequentava esse Ikezaki, inclusive, né, quando eu comecei a namorar ele morava em São Paulo. Eu passava na Ikezaki e depois a gente almoçava. Nossa, já me diverti tanto na Ikezaki. A gente Agora ficava ela vai mudar horas o dentro da ponto, Ikezaki. tá? Vai ser na ápice. Sim, boa. Agora saí do país feliz da vida. Vai. Nossa, Agora vai mudar o ponto, vai ser meu na look. ápice. Ótimo. E aí, o que aconteceu? Eu fiz
sempre eu ia para Ikezak fazer compras da parte de cabelo. E eu olhava, era um painel de cursos, não tinha assim nada digital na época. E eu olhei designer de sobrancelha, professora Gisele. Aí ela dava 3 módulos. E eu fiz o primeiro, ela chegou em mim e falou assim, você tem que continuar, você tem dom. Você não... Aí, nas medidas, me saí super bem, fazendo as medidas. Ela falou, mas você faz no olho, você não faz na medida. E ele briga comigo. Eu tenho, assim, eu pego o rosto, isso acontece muito, da cliente chegar lá e acabar olhando no espelho, eu acho que eu vou chorar. Por quê? Você me transformou. Como que você sabe que essa maquiagem ficaria bem para mim, sabe? Eu falo pro Fer que se eu gravasse cada emoção que eu tenho com a cliente... E essa professora Gisele foi o último curso dela, infelizmente. Fiquei, na época, assim, ela falou, eu não estou me sentindo bem, né? Aí ela fez eu fazer os 3 módulos. Era assim, um depois do almoço e um no outro dia. Ela falou, você tem como ficar em São Paulo? Eu falei, eu vou dar um jeito. Aí liguei para uma amiga, fiquei, ela falou, faz o de amanhã. Ela falou, e pode ser que seja meu último. Eu falei, é sério? Por quê? Ela falou assim, eu não estou me sentindo bem, eu tenho um problema. Eu falei, tá. Ela terminou o curso, ela assinou meu certificado, assim. Eu tenho até hoje guardado o certificado. Ela falou, daqui eu vou pro hospital. Aí eu lembro que eu liguei na Ikezak, infelizmente, deram a notícia que ela faleceu. Aí eu falei, eu vou honrar essa mulher. Ela falou, eu vou até o fim. Na 3M, quando a gente adquiriu um salão... Arrepiei. Eu também fui uma das melhores em sobrancelha, assim, minha agenda lotada. Enfim, tudo é um tempo, né? Porque hoje eu não sei porque eu não faço sobrancelha, eu não gosto. E assim, eu acho que hoje a maquiagem que me completa. Mas na época a sobrancelha me sustentou, gente. Eu não imaginava. E aí eu tinha uma amiga que trabalhava, foi me dar uma força, ela falou assim, como que pode sobrancelha sustentar uma casa? Eu falei, pois é, pagava o aluguel, pagava as contas do salão. E ela falava assim, é quase o faturamento da sobrancelha. E ela era toda... Que nem mas eu tinha uma... A Zezé que fazia minha sobrancelha, que ficou muito longe para eu ir fazer com a Zezé. A Zezé, ela também fazia no olho. Ela não tinha as marcações. Só que a Zezé fazia sobrancelha a vida inteira. Então, a vida inteira. Ela só fazia sobrancelha. No máximo, depois ela começou a fazer um pouco de rena. Definitiva, fazia rena e fazia um pouquinho de definitiva. Só que a definitiva dela não era o forte dela. O forte dela era design de sobrancelha. É, o design. E ela formou filho, ela comprou casa fazendo sobrancelha. Só sobrancelha. Como eu vivi isso, e eu tenho, assim, uma vontade de ajudar as mulheres para falar isso, sabe? Eu falo pro Fer que eu quero montar um projeto para ajudar essas mulheres que acham que não sabem fazer nada. Às vezes tem um dom escondido ali, dá para sustentar uma casa. Eu tenho amigas, né, nessa trajetória de salão, que também formou filho para carreiras aí, né, até internacional, fazendo unha, fazendo depilação. Eu falo de propriedade, que a sobrancelha me sustentava. Hoje é a maquiagem e eu quero ir muito além com a maquiagem. Quero mesmo, esse é o ano que eu quero estar com a ajuda, né, do meu marido também, que eu quero a colaboração, que ele é a pessoa, meu parceiro, que me empurrou assim, falou, você tem capacidade, tem que ir atrás do seu sonho. Eu quero por meu curso online e quero ter esse projeto social também para ajudar as mulheres, para trazer, porque a maquiagem não é só a mulher, né? A beleza em si, o salão, vamos pôr o salão assim, a pessoa entra de um jeito, ela sai de outro. E assim, eu já tive relatos de mulher que apanha do marido, eu já tive relatos de mulher que aquele, como chama, relacionamento doentio, né? Abusivo. E assim, tem uma até que eu não posso estar falando do nome dela, mas ela teve um problema seríssimo o ano passado, retrasado, e ela tem um abuso dentro de casa do relacionamento tóxico, e depois que ela mudou totalmente o cabelo dela, assim...
a cor, outra cor. A hora que eu fiz a maquiagem, então, ela quis chorar, que ela falou assim, olha, vocês trouxeram a minha autoestima de volta. Para mim, eu era só deitar, só não fui ainda por causa dos meus filhos que eu tenho. E hoje em dia ela vai seguir uma carreira, não quero falar muita coisa. Porque o meu loiro, gente do céu, eu ficava 6 horas dentro do salão. Você não fez o loiro com o Jô. Eu ficava 6 horas dentro do salão, feliz da vida. Amiga, fiquei Feliz quanto da tempo? Ah, Ninguém quase chegava isso nesse também. cabelo. Não, deu mais. Eu cheguei lá às 10, saí às 7. Isso é verdade, demais. Muito Ó, mais. Saiu Porque você maquiada, não hein? foi com o Jô. Não, E ainda eu normalmente marcava com a Ana às 5 e saía meia-noite. Ficava 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 horas. Ficava fazendo mais ou loiro. menos É, isso. fazendo loiro. Mas o Jô, ele Então, faz o cabelo toda uma era aqui, preparação. o cabelo era aqui. Ela Aí tinha um depois, cabelo maior. uma época, Chanel, mas normalmente o cabelo era aqui. Mas o meu loiro era quase branco, né? Abria e abria. Tamanho é lindo, É. viu, de cabelo. Então, o problema é que eu tenho medo de fazer e ficar uma bucha o cabelo. Eu falo, ai, meu Vai Deus. no Jô. Não tem. Não Não tenha. tem. O procedimento tem esse risco. Porém, com o protocolo que o Jô tem, amiga, isso aí diminui. É porque assim, eu passei esse ano inteiro mal com o cabelo. Porque eu cortei meu cabelo, Curtinho. cortei curtinho, mas eu não cortei o cabelo curtinho porque foi uma decisão de cortar o cabelo curtinho. Uma Cortei necessidade. porque eu precisei cortar, porque o cabelo não... Eu gastei, assim, teve um mês que eu gastei R$700 de creme. Foi o trans, o kit da trans, o fusion da vela, foi tudo. Posso E não aproveitar essa funcionava. deixa? Pode. Isso acontece porque alguns cabeleireiros, num quesito geral, nós tendemos a medir o outro com a nossa régua. Aí eu sei que eu tenho um produto adicional de proteção para o seu cabelo, mas eu falo, se eu falar para Marta que custa mais R$200, ela não vai querer fazer a mecha comigo. Não, amigo, Aí- eu pagava o kit completo. Eu pagava o pacote completo com aquele que você passa antes. Plex, o pré. O Plex. Ó, Eu pagava o pacote com o Plex. nossa, mas Sério? mas, Reconstrução. deixa eu retomar para pegar esse gancho seu. Quando é feito uma preparação, um tratamento pré, se utiliza um oxidante de volumagem baixo, o Plex, que dá uma proteção de mais de 60%, depois faz uma reconstrução pós o procedimento, a probabilidade do cabelo dar ruim é muito, Então, muito só que, pequena. como eu falei pra você, uma pessoa que eu fazia o meu cabelo Ah, eu lembro. há muitos anos. Eu te contei a história. Sim. Você lembra que eu te contei a história quando você teve o curso lá? Lembro. Entendeu? Lembro. Então, assim, Mas- era uma pessoa que fazia o cabelo há muito tempo. E olha, eu sou muito mala, mas eu acredito que tem momentos da vida que é uma questão de energia. Também. Talvez era a hora de... Entendeu? A última vez que... Eu sempre assim... Eu já achava que tinha um problema antes, só que eu falava... Meu cabelo sai lindo de lá. Eu saio linda de lá. E eu ia. Dessa última vez... Já no dia eu já saí... Você viu que deu um corte químico aqui, ó. Você tá vendo? Ah, é assim mesmo. Seu bobagem. cabelo tá fraco. É, o mesmo que aconteceu. Compra aquele óleo da vela que vai dar certo. Comprei o óleo da vela pro meu cabelo, aquilo não presta. Não presta. E tá bom. E assim, então eu cortei meu cabelo porque eu precisei cortar meu cabelo. Meu cabelo Necessidade, né? chegou, a menina que cortou meu cabelo falou, Má, eu sinto muito, mas tem hora que o único remédio é tesoura. A vitamina Eu D. ouvi isso. Entendeu? Não tem o que fazer. E não tinha o que fazer. Aí esses dias minha irmã achou minhas fotos da minha formatura. Eu, ai, que legal. Aí o cabelão castanho médio, até aqui, assim, aquele cabelo com brilho. Eu falei, ai meu Deus, eu não vou mais descolorir meu cabelo, eu não vou mais fazer isso. Mas Eu mesmo... fico tão bonita, loira. Eu também fico tão bonita, loira. Não, E ela olha fica, como ela tá linda. ela fica um mulherão loira. Eu adoro meu cabelo loiro. Então Adoro. vamos pra adoro. loira. Vamos Adoro, lá adoro. no Jô, Nas mãos porque o do Jô... Se passar no teste, Jô vai arrasa. tranquilo. Não, vai passar, tá natural, amigo. Tá Agora- verdezinho, Jô, cabelo assim, verdezinho. fácil. E o Jô faz o pré, né? A reconstrução pré.
Aí durante é o Plex e o depois também. Não, meu cabelo tá virgem agora. Agora tá. Virgemzinho. Depois tem um Nossa, de retorno. verdade. A menina moça. Eu preciso ir no retorno. E olha Eu- que cabelo. Ó, olha Não, a ficou cor. linda a Deixa cor. meu A cor ficou cabelo linda, lindo. linda, Ai, linda. falavam que ela não Atriz podia de chegar. cinema. Outra. Não, o meu abre muito rápido. Meu cabelo Nossa, é que eu não, tenho o meu abriu muito muito cabelo. Engraçado, né? Todo mundo fala que a mulher, quando tem filho, perde cabelo. Cai cabelo horrível. Eu não, eu fui o efeito oposto. Eu fiquei tão cabeluda, mas tão cabeluda, que a Ana falava, seu cabelo não é comprido, eu faço cabelo muito muito maior que o seu, e eu não consigo parar de separar a mecha na sua cabeça, entendeu? Porque é muito cabelo nessa cabeça. Eu acho que por isso que acabava demorando mais, né? Sim. Os hormônios Sim. da gravidez fez muito É. bem. Ah, não, eu amei o período pós-gravidez. Nossa Senhora, eu fui tão feliz por uns 8 meses, assim. Ai, era uma delícia. Os hormônios deixam o cabelo bonito, a pele. A pele, a Os unha. pelos indesejáveis todos caem, você não Cai. tem buço. Nossa, fica Você não uma precisa maravilha. fazer a axila. O buço, nem sombrinha tinha. Era lisinha, assim, era com beleza. Maravilha. Amamentar é a glória. Sobre isso. Sobre isso. Essa área nossa da beleza não é para se aventurar, né? É uma área que precisa realmente ter uma capacidade técnica, uma competência técnica e entender como uma profissão. Por muito tempo foi... E eu acho que é importante, além da competência, ter o dom. O dom. Porque se você não tem o dom e não gosta, não tem a paixão que a Lu mostra, o Jô mostra. Mas Pode ter ter técnica também. Técnica, Então, mas- estudar, se Mas aprimorar. se você tiver só a técnica, Sem a paixão... Não, sem a eu acho paixão que também não eu acho que funciona. Não funciona. E, infelizmente, num período, agora nem tanto, hoje você vê a área da beleza mais profissional. Mas antes, perdi o emprego, vou cortar o cabelo. Era uma coisa, eu perdi o emprego, vou ser manicure. E aí era uma coisa de necessidade, não era uma coisa de paixão hoje, não. Hoje mudou muito. Aventureiro. E quando era por necessidade, o que acontece? Ficava um time mais aventureiro. E aí diminui toda uma... Não, isso acontece com o cabelo masculino. Sim. Eu cortava o cabelo do meu filho num determinado lugar que foi onde o Murilo se adaptou, que ele não ficava revoltado, que até então machucaram ele, puxaram o cabelo dele, foram passar ele tinha um cabelo bem encaixado e já grande. Foram passar a maquininha no cabelo dele embaraçado. Ai, Então, assim, ele ficou muito traumatizado por muito tempo. Até que eu consegui um sujeito que conseguiu cortar o cabelo dele. Cortou uma vez legal, cortou 2 vezes legal, cortou 3 vezes legal, cortou 4 vezes legal. Aí começou a cortar daquele jeito. E eu olhava assim, ele não lavava o cabelo do meu filho depois que ele cortava. Entendeu? Aí eu comecei a olhar aquilo e o Murilo conversava com ele e ele não falava com o Murilo mais. E eu falei, eu vou procurar outro cabeleireiro. Aí falei com a mãe do amiguinho do Murilo, falou, onde você corta o cabelo do Pedro? Eu gosto, corto. Eu corto no tal lugar, naquele ali. Aí fui. O cara atendeu o Murilo com amor, com carinho. é a diferença, né? Entendeu? O corte ficou ótimo. Não, ele tá com o cabelo grande, mas ele não perdeu ainda o corte, o formato do cabelo que cortou. Mas o carinho que ele atendeu o Murilo, ele conversava comigo, ele perguntava o que você acha, que não sei o que. Murilo, você gostou, que não sei o que. Conversou com o Murilo, lavou o cabelo do Murilo, passou creme no cabelo do Murilo, que é cacheado, passou a geleia no cabelo do Murilo, fez o penteado, fez o cachinho, que não sei o quê. Um amor, assim, um amor pura. Eu acho que É quem o mexe amor com pela gente, profissão. quem trata com gente, quem lida com gente, e aí tá o enfermeiro, o médico, o cabeleireiro, o advogado, o atendente da padaria, o atendente do caixa de mercado. Se você não tem paixão por gente, não é só paixão pela maquiagem. Lógico, você ama maquiagem, mas o que tá ali é o ser humano. Você mesmo falou, eu quero botar pra fora aquela mulher maravilhosa que tá ali. Né? Então você de fato tá com a maquiagem, você é apaixonada pela maquiagem, mas você tá preocupada em trazer aquela beleza daquela mulher pra fora. O seu propósito é muito além da seu propósito é o maquiagem. ser humano que tá ali.
E se você não tem essa capacidade de Resgatar, você né? Autoestima. lidar com o ser humano, você não pode trabalhar com pessoas. Entendeu? O Quem Fernando assistiu- falou isso até numa palestra, né? Isso que vocês falaram agora, o pessoal da área da beleza acabou de ter uma aula de fidelização de cliente. Uma aula. Eu sempre falo, 80% da fidelização dos seus clientes é o atendimento. É gente lidando com gente. Gente lidando com gente. E uma coisa que você falou muito importante, e eu gosto muito disso, nós ouvimos do Kid, do nosso pastor, num dia de um culto, ele falou, cuidado para não ficar grandão. Eu ia falar sobre isso. Quando você fideliza um cliente, cuidado para não ficar grandão. É a terceira, é a quarta, ela pode esperar mais um pouquinho. Eu já vi muitas profissionais perder muitas clientes por conta desse lance. Ah, é a Você fulana. acha, Ah, ela já... Meu amigo... Eu 6 anos fazendo cabelo com a mesma pessoa. Eu fiquei Então, 20. aí cria 6 o quê? anos. Cria o quê? Um jogo ganho. Já foi. Entendeu que não tá ganho e a qualquer momento você, profissional da beleza, pode perder. Essa pessoa pode falar, Na quero outra verdade, pessoa. qualquer profissional, né, Fernando? Qualquer. Porque, assim, qualquer profissional que trabalhe com o ser humano, que trabalhe com o público, se ele não souber lidar com o público, ele vai perder. Eu tenho, comigo, uma filosofia de uma advocacia muito artesanal, porque eu gosto de falar com o cliente. Lógico, tem o meu procedimento de atendimento, que eu sei que o Fernando tem isso, de pop, de gestão, né? Não tá lá essas coisas, mas vou chegar lá. Mas assim, eu falo com o cliente, eu dou o feedback para ele, eu gosto que ele sente na minha frente, eu vou buscá-lo na recepção, eu dou o retorno, o cliente tá bravo, peraí, dá o telefone, vou falar com ele. Porque se a gente não tiver essa empatia com o outro, ele não vai voltar. Ele vai no fulano. Ele não é questão de preço, não é questão de dinheiro, é a questão do valor que você dá para a pessoa. Eu acho que vocês, como eu falei da outra vez pro Fernando, vocês proporcionam uma experiência pro cliente hoje no salão de vocês, né? Vocês trabalharam para que hoje vocês possam proporcionar esse tipo de atendimento. Mas mesmo assim tem uma questão, você pode proporcionar a melhor experiência de benefícios, de chamego, de um brinde, de um champanhe, de uma cadeira confortável, um ambiente com uma luminosidade agradável, mas a pessoa que está ali atendendo, ela tem que ter o talento para atender alguém. O atendimento é importantíssimo, assim. Se vocês Sabe me uma- permitem, Por favor, pode falar. olhem, Olha, a timidez foi embora. você, agora é minha vez. Já era, Fernando, perdeu. Gente, eu vou falar uma coisa assim muito importante. O pior administrador assim, de qualquer profissão que você procurar, o pior administrador qual é? Cabeleireiro. Da área da beleza. Não só cabeleireiro. Ah, não, todos. as empresas mais difíceis de se gerirem é por Lava quê? Rápido e Salão. Não, mas o profissional da beleza em si, por quê? É um profissional que se deslumbra. Ele acha assim que ele começa a ver dinheiro e ele acha que ele pode gastar mais. Aí senta aquela cliente milionária na cadeira, aí ele acha que sim, eu também posso comprar aquele iPhone, eu também posso alguma coisa, sabe? O que acontece? Eles acabam se perdendo e ficando, quanto mais trabalha, não tira férias, não tem qualidade de vida, não almoça. Então, às vezes, o que começa a acontecer? Ele fica estressado. Então, muitas vezes, ele precisa passar por uma reciclagem de atendimento, ele precisa passar por um processo, leituras, algumas coisas, para não acontecer isso. Aí Para ele não deixar de ser humano. Aí ele fala assim, eu corto tão bem o cabelo dela, mas você acha que ela vai parar? Ela não vai sair daqui. Eu já vi profissional passar outro na frente, a cliente ir lá. Nossa, mas eu tô aqui, você passou. Porque ele tá falando assim, ela espera mais um pouquinho, aí vem outro, você entendeu? Ela é minha Então, amiga. Tem que entender, né, amor? Tudo isso tem que
como ele está trazendo, né? E os salões estão começando a abrir o olho e colocar Isso treinamentos não de é atendimento. só para salões e Não. para lavar rápido. Na advocacia, a gente vê muito. Nós temos colegas, não podemos também citar o nome, que já falaram, e eu sou muito bocuda, briguei com ele numa das reuniões, que para castigar o cliente que liga demais para a secretária pedindo informação do processo, ele marcava horário presencial e deixava o cliente esperando. Eu falei, que profissional é você? Que respeito você está demonstrando para o seu cliente? Não, outra coisa, querer remunerar muito mal um estagiário, Um profissional, um advogado. não investir Tem no conhecimento. tem colega que quer pagar para um advogado R$ 1.500 salário. Não dá. Entendeu? Isso é. Aí o cara trabalha como? Qual é a felicidade que esse advogado motivação, né? que estudou 5 anos, às vezes fez uma pós-graduação, passou o pão que o diabo amassou com o rabo para passar na ordem da OAB, porque se não passa não é advogado. Não é advogado. Gente, não leve em consideração, ela falou palavrão. Eu não falei Falou rabo. Pi, rabo, mas rabo normal, gente. do cachorro, Rabo do né? cachorro, rabo do gato, o rabo do elefante, Do camelo. o rabo do Camelo. jacaré, rabo de cavalo. Oxe, isso não é palavrão? É, sabe uma... E eu falei, o pão que o diabo amassou com o rabo, o diabo tem um rabinho, não sei se você Sim. sabe. É ali o rabo dele mesmo. Foi esse que você tava falando, né? Inclusive. Infelizmente, muitas pessoas têm essa percepção de que o atendimento é primordial. Agora eu pergunto para vocês, quantas empresas você já viu investir em uma máquina legal, em uma mesa nova, em uma iluminação nova? Bastante? Em fazer uma reforma? Imagina. Agora, quantas empresas você vê investindo em um treinamento de atendimento para seus colaboradores? Quase nenhuma. E Quase quer nenhuma. excelência. E quer excelência. Ou às vezes, como a Lu disse, a pessoa se deslumbra tanto que está ganhando muito dinheiro, que tá, não vou contratar ninguém para me ajudar porque fica só para mim. Sim. Também Não vou tem. citar Sim. exemplos, não vou citar nomes, mas por 20 anos fui cliente. Vocês viram como estava o meu cabelo. Como a Marta é testemunha de que eu tive que cortar. A Marta me conheceu de cabelo. A Marta viu como estava o meu cabelo, que eu fui obrigada a cortar Chanel. Chanel não, como que chama isso aqui? Pixie. É porque foge os nomes. Eu não sou da área da beleza, né, Ben? Aí eu fui obrigada a cortar assim. E o cabeleireiro do shopping ainda falou assim pra mim: moça, desculpa, mas eu vou tentar salvar o máximo. Foi gente. Imagina, 20 anos com a mesma pessoa, você confia, paga o... Não, e como é que sentava... convenceu essa daqui a fazer um mega hair? Não, me convenceu. Essa Juro. daqui comprou uns 5 quilos de cabelo. Não foi quilos, foram gramas. grama, Comprei cabelo. Quilos. Não, gente, é sério, cabelo. eu coloquei o Mega. Eu olhei, eu falei assim... Eu tenho a foto, eu provo pra Não vocês. tá legal, Eu coloquei amiga. o Mega, eu olhei no espelho. Porque eu já estava de cabelo curto e... vamos deixar crescer, voltar Chanel. Eu não tô me adaptando. Não, então vamos colocar um Mega pra você se adaptar? Vamos. Coloquei o Mega. Não conseguiu. Olhei no espelho, eu falei... Não tô gostando, vamos tirar? Não, perdi todas essas horas agora pra tirar isso. Nossa. Tá bom, vamos ver como é que fica amanhã. Cheguei em casa. Eram uns grooveados assim, dessa Não, grossura. ela pôs o Mega, a fita. Não foi o microcápsula, não. Ela costurou aqui mesmo. Ela botou como é que chama? Telinha. Costuradinho. Fez uma trança e costurou. Microlink. O microlink e costurou. E assim, não foi direto. Ela fez vários tufos. Cheguei em casa, meu filho olhou pra mim e falou assim: mãe, que é isso? Foi ele que perguntou se era peruca? Caraca. Meu filho de 9 anos, mãe, você tá com peruca? Eu falei, não. Aí eu sentei na minha penteadeira no quarto, eu olhei aquele negócio. Começou a arrancar os dedos. Falei, cara, não tá legal isso, minha cabeça tá doendo. E eu mandei mensagem pra ela, falei, gente, eu tô com dor de cabeça. Não, isso é normal, não sei o que. Eu falei, não é normal, tá com a cabeça doendo. Mas, gente, tava Gente, eu tenho a insuportável. cabeça muito sensível, eu não O posso que eu sofrer. fiz? Eu vi como ela
eu não sou besta, eu sou muito observadora. A Lu fez a minha maquiagem, eu tava de olho Você já fechado, pegou. mas eu senti tudo, eu sei mesmo. Foi mesmo. Você viu? Ah, Que ela falou pois pra ela mim assim, ó, faz fez. pra cima. Mas Já ela pegou. fez uma melhor que a minha. Mentira, não exagera. Sabe o que eu fiz? Eu peguei a tesourinha e eu tirei todo o mega Com um monte sozinha de em casa. buraco, né? O microlink, eu peguei o alicate. Foi Alicate de construção. Fui abrindo o microlink e arrancando tudo. No dia seguinte, eu mandei a foto pra ela, ó. Eu fui lá, né? Pra ela acertar e tal. Aonde você foi que você tirou esse cabelo? Eu falei, em lugar nenhum, eu mesma tirei. Mentira, você não tirou. Eu falei, peraí, vem cá, Caio. Conta pra ela aqui. A minha mãe tirou sozinha em casa. Eu acho que essa humanização, o cabeleireiro ouvir a cliente, entender o que ela quer. Tudo bem você dar sugestão. O João falou, Dani, eu acho que o seu cabelo fica bom assim, tal. Quer fazer? Vamos fazer. Ele falou, mas se você não gostar, a gente muda. Agora, a pessoa impor, e ela estava colocando, antes dela terminar de colocar no teste, só dela aprender com o tic-tac, eu já falei, eu não gostei. Não quero fazer. Não, mas agora eu já paguei para costurar, que não sei o quê, que não sei o quê. E eu paguei o bendito do cabelo. Tá lá na minha gaveta, lá em casa. Se por sinal alguém quiser comprar, tá à venda, tá, gente? Mas eu acho que assim, a gente vive, vocês sabem, salão de cabeleireiro, salão tem em todo lugar. Lá em Campinas tem o salão de vocês que é muito bom, mas eu garanto que tem outros salões que são muito bons também lá. A concorrência hoje é a concorrência do nosso trabalho, do trabalho de vocês, do trabalho dos meninos que trabalham com vídeo e imagem. Tem em todo lugar. Se você não investe em fidelizar sempre aquele cliente. Não é fidelizar hoje. Não é, eu fidelizei, eu não... É que nem namoro, eu acho que casamento, né? Eu não sei porque o meu casamento não deu tempo de fazer isso, mas... Vocês podem dar mas eu acho que é a coisa do casamento. Família, né? Se você não investe nesse relacionamento sempre, ele vai desgastar. Esfria. Ele vai esfriar. Falou tudo. Entendeu? Você tem que investir no relacionamento com o seu cliente. Na manutenção, né? E as pessoas não fazem isso. Elas fidelizam e acham que não vão perder nunca mais. Ou estar ou fidelizar um cliente não garante que ele vai estar sempre na sua cadeira. Exatamente. Assim como às vezes o cabeleireiro ou qualquer outra profissão, o cara se torna um sucesso. Não ele chegar no topo não garante que ele vai ficar no topo eternamente. Não garante. A gente tem nomes. Não garante. Nomes e mais nomes aqui de São Paulo e do eixo Rio-São Paulo, de cabeleireiros famosíssimos que foram de picos a vales. Que perderam tudo. E cara que cobrava, segundo o que eu sei, R$250 para esmaltar uma mão. Nossa. Sim. Aqui em São Paulo. E eu que achei que o corte do Pi, que faz o programa lá da televisão, que custa R$500, era muito. Era muito, 210, ficou baratíssimo. Ficou barato, a esmaltação. Filha, eu paguei R$220 para cortar o meu cabelo. Esse é só o corte, não tem a escova, tem o shampoo, tem que acho que fica em 1.000 e tralalá, mais ou menos. E o café mais uns R$55. Eu paguei R$220 para cortar o meu cabelo a última vez. Eu cortei, eu gostei, não posso falar o último corte que eu fiz bem curtinho. Eu adorei o corte, ficou ótimo. Vai lá no... Como é que é o nome dele? Ficou ótimo, ficou maravilhoso. O João. O bom do salão deles é que assim, você é mimada, ganha uma maquiagem, você ri pra caramba, porque não tem como. Não dá. Fala muita besteira. A gente adora, né? Não, mas qual o nível de besteira? Porque o seu nível de besteira é diferente do meu critério de besteira. Esse critério, você entendeu? Agora que nós conseguimos regular os níveis de besteira, entendeu? O nível de besteira é conforme o cliente. Entendeu? É conforme o cliente. Sala reservada, qualquer coisa? Pra você ter ideia, eu fui pra sala reservada. Eu acho assim, a última vez que eu fiz luzes no meu cabelo, eu paguei R$700. Eu falei pra você, né? Falou. Eu paguei R$700, que é o pacote
mas é o pacote completo. Tem de 500 e pouco, de 600 e de 700 reais. Você fez o mais top. Né? E eu nunca falei assim, me dá 10 reais de desconto. Nunca saiu isso da minha boca. Porque se eu não tenho, eu simplesmente não vou. Se eu vou, é porque eu tô lá me preparada, precavida para pagar. Então, assim, eu nunca pedi desconto, eu nunca pedi favor, eu nunca fiz absolutamente nada. Eu era uma cliente como qualquer outra. Tanto é que eu passava com uma cabeleireira e o preço que eu pagava era o mesmo preço que o dono do cabelo cobrava das clientes dele, né? Que você sabe quem é, né? Então, assim, e não valeu de nada. A questão, às vezes, o cara tem disposição para pagar, o cliente tem disposição para pagar. O que faz com que ele não pague ou ele deixe de frequentar aquele lugar, às vezes é um detalhe. Entendimento. Uma coisa que eu acho que perde muito o cliente quando nós deixamos de fazer com que o cliente se sinta importante. Você falou tudo agora, você resumiu perfeitamente. Eu acho que o cliente tem que se sentir importante. Exato. E tem que ser. Eu acho que você prestar um serviço, você servir o outro, é uma dádiva, é uma bênção. Se você foi agraciado com a habilidade e o dom de poder extrair a autoestima da mulher ou do homem através de um cabelo, de uma unha, se você não tiver a habilidade de fazê-la se sentir importante, uma percepção, porque aí não é nem uma habilidade, é uma percepção, está totalmente na contramão. Entende? Então, atendimento é muito importante, entender o momento do outro. A Lu, por muito tempo, a Lu sempre na parte de maquiagem, por ser dona do salão, então ela sempre tinha um certo cuidado em eu não passar muita noiva ou as principais clientes para ela e os outros ficarem de fora. Então, na maioria das vezes, ela sempre passa a noiva para fulano, que é um valor maior, e eu vou pegando aqui, vou fazendo as madrinhas e tal. E às vezes eu passava por conversa, mas às vezes eu sentia que aquela noiva precisava de algo a mais, de alguém que tivesse um pouco mais atento à humanidade, não tecnicamente. Aquele dia é o dia É um dela, dia especial, né? é um dia que você tem que entender. É um dia que o faro tem que estar muito apurado para poder pegar as entrelinhas da noiva. E eu sentia um pouco dessa falta de alguém com essa percepção. Né? Às vezes eu percebia, mas estava longe até chegar, conversar, e às vezes também estou longe e não conseguia pegar tudo. E aí até que a gente começou a conversar com ela, falou, vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer esse trabalho com noiva, mas eu quero que você faça, tudo bem, você topa? Não, beleza, e agora também estou a fim de fazer. E começou a fazer muitos trabalhos, tanto que hoje a maioria das maquiagens de noiva quem faz é a Lu, 90% é ela. E aí, num dia tão especial quanto esse, que no dia da noiva, você já não está trabalhando mais com cabelo e maquiagem, você está trabalhando com sonho. Né? Então é um sonho que está ali na tua mão, ali que você tem que fazer um trabalho bacana, o tempo tem que estar legal, e ter esse cuidado, esse carinho, essa percepção do outro. Né? E a Lu sempre conseguiu dar essa acolhida muito bem, entender quando a noiva fala baixinho, ela fala baixinho. Quando a noiva é mais palhafatosa, ela já fica mais palhafatosa. Quando tem mais brincadeira, já brinca mais. Quando tá mais introspectiva, já fica mais ali no momento. Sábado ela estava atendendo uma noiva que se eu sou aquela... Eu jamais... Que noiva mais calma. Gente, a noiva parece que ela nem respirava. É verdade. Porque ela estava numa calma. Serena. Amiga, você não tem noção. A noiva calma, deitada na cadeira da Lula, assim. A Carla ainda falou pra mim, tem certeza que ela é noiva? Porque tá muito calma. Se sou eu, já estaria flertando, a Carla falou. E assim, você é mulher, eu acho que você tá na posição de empatia, né? Você imagina o que passa na cabeça de uma mulher quando alguém erra no rosto, no cabelo. Ainda mais no dia do casamento. Não, você imagina. Num dia comum já é terrível. Você vai fazer um tratamento, um corte, uma descoloração, uma pintura, uma tintura no cabelo, alguma coisa, ou uma maquiagem para uma festa, um evento. A mulher, ela valoriza muito isso daqui. O primeiro, às vezes, é capaz dela fazer um procedimento estético no rosto em detrimento do corpo. Porque o rosto tá ali. Né? É o nosso cartão de visita, né? É o nosso cartão de visita. Então é muito complicado, assim. E rosto é autoestima, né? O que me fez retomar com as noivas foi isso. Foi uma determinada noiva. Eu sempre achava que todo mundo maquiava melhor que eu. E eu quietinha. Só que quando eu ia fazer, a cliente, nossa, tá lindo. Aí eu comecei a me especializar mesmo.
procurar cursos para me especializar em pele e noivas. E foi um ano de 2021, né? Fiz muitos cursos, assim, que eu queria até... Falei, vou pegar esse nicho, porque eu entrei na sala de uma determinada maquiadora e a noiva estava quase chorando. E ela, e agora? Aí e ela falou, meu sonho é fazer nesse salão. Aí eu fiquei ouvindo, aí saí da sala, falei, ai, Fer, eu acho que a gente vai perder uma noiva agora. Ele falou, não vamos ver o que a gente faz. Nisso a noiva saiu, foi embora. Aí aconteceu um problema que essa maquiadora foi mandada embora, os dois acabaram se desentendendo. A noiva voltou lá para conversar e falou, eu acho que eu quero fazer mais um teste. Eu falei, olha, eu te dou o teste de graça, me dá a oportunidade? Eu fui humilde e falei, me dá a oportunidade. A hora que eu fiz, ela, é isso que eu quero, é exatamente o jeito que você fez. Aí eu falei, nossa, perdi agora o medo. Peguei a confiança. Então, eu acho que de 2021 para cá eu fiz umas 40 noivas. E assim, sem medo agora, e eu escuto o que ela quer. Eu primeiro vejo ela, eu faço questão eu falo para ela, ó, separa 3, 4 maquiagens que você gosta, que você se vê nela. E às vezes a maquiagem não vai combinar, você tem que ter uma delicadeza de falar. Né? Você não pode falar assim, isso não combina com você, viu? Vai ficar ridículo. E eu já tive maquiador que fala assim. E fala até hoje, viu, por aí. Então você fala, olha, o que você acha da gente mudar aqui, fazer aqui? Aquela noiva que você viu sábado, ela falou, nossa, mas você fez exatamente o que eu queria. Eu não, assim, na hora, eu fiz algumas coisas, eu falei para ela, olha, eu vou ser sincera, teve umas coisas que eu mudei, porque o teu olho é diferente do que é da foto que você me mostrou. Ela falou, não, mas ficou perfeito. Eu tô enxergando. Eu falei, me explica, conta mais sobre isso. Ela falou, o que eu estou enxergando aqui é o mesmo aqui. Ou seja, ela está enxergando que ela ficou tão bonita quanto a modelo. A foto. A modelo era morena e ela era, você viu, loira do olho azul. Branquinha. Só que ela falou que eu fiz igual. Aí isso você tem que ter a percepção. Ela se viu tão bonita quanto a modelo, entendeu? Ó, vocês pegaram o que a Lu falou? Primeiro, a ouviu, entendeu o que ela queria, sabia que tinha um ponto do que ela tinha escolhido que para ela não ficaria legal, fez a modificação sutil, falou para ela, olha, eu fiz uma modificação, você gostou? Amei, ficou perfeito. É essa humildade que o profissional, quando começa a destacar, fica grandão, ele perde. Ele fala, não precisa. E outra coisa que também é muito legal, principalmente na história da Lu, antes da Lu migrar mesmo e assumir esse posto, né, de maquiadora principal do salão, nós tínhamos uma equipe grande de maquiadores. E todas as vezes que a Lu fazia maquiagem, ela tomava paulada. Era uma piadinha, era uma coisinha. Mesmo sendo dona do salão, você pegava meio nos bastidores e tal. Até já com os cabelos de pô, Fer, acho que a cliente não gostou e tal, da maquiagem da Lu. Eu falei, cara, mas ela saiu daqui feliz da vida. Pô, mas lá em cima ela tava reclamando. Eu até dei um retoque. E por você tratar, né, você enxerga no outro aquilo que você vê em você. Então eu jamais acreditaria que alguém teria coragem de inventar, ou de que poderia até ser verdade, mas as clientes saíam muito tranquilas. E eu falei, cara, eu não percebi. E eu acreditava piamente neles. E depois, conforme o tempo vai passando, você vai entendendo e vai vendo outras atitudes, você fala, cara, talvez isso não fosse real. Talvez isso poderia ter sido uma coisinha para eu realmente ir deixando e falando, amor, vamos ficar mais na gestão. E foi o que aconteceu. Então, por muito tempo, infelizmente, às vezes as pessoas que mais te batem não são as que estão longe, né? São as que estão perto, as que estão próximo. Do lado de montar. E muito desafio para a Lu realmente ingressar e assumir esse posto não faltou. E os maiores desafios vieram das pessoas que estavam mais próximas. Risadinha, brincadeirinha, piadinha, desmerecimento, até desrespeito. Né? E aí a gente tem que chegar e bater um papo mais sério e tal. Mas isso, né, falava muito a respeito do caráter de cada indivíduo. Mas isso foi uma coisa que para mim marcou muito. Porque quando você tem que lutar contra um inimigo lá fora, é diferente. Você já está pronto para a batalha. Agora, quando você está na sua zona de conforto, e aí daqui a pouco você toma uma punhalada e você não sabe de quem que é, porque o outro está sorrindo para você. Daqui a pouco você toma mais uma facada, né? Você não está sabendo. Da onde está vindo, e todo momento você está se machucando, está sangrando. E muitas vezes o que mais dói não é a facada, é a hora que você olha para trás e vê quem deu. E vê quem deu. Exatamente. Pra ele, mas se a gente for enfrentar, a gente vai ficar sozinho. E a gente teve dias de ficar quase sozinho.
Mas Mas só não assim, saiu. eu falo por experiência própria, porque quando eu comecei a mentoria, eu tive que enveredar, tomar uma decisão muito forte, muito pesada, de romper uma parceria de 13 anos. Para mim era parceria, na verdade. Eu carregava tudo e foi muito difícil. Eu não acreditava em mim porque a pessoa fazia questão de me fazer desacreditar. Eu comecei a fazer a mentoria, o que eu ouvi foi assim: para que você vai fazer isso? Isso é um retrocesso na sua carreira. Quando eu decidi sair da parceria, você está dando um passo para trás na sua carreira. O que vai ser de você e do seu filho? Seus filhos. Eu já tinha o Daniel na época, a Marta lembra. E assim, eu saí com muito medo. Muito medo. Caraca, Dani. E aí eu fui, acabei entrando numa outra parceria por 3 anos, foi muito legal. Mas recentemente, ela passando por uns problemas pessoais, simplesmente chegou e falou: olha, vou vender meu prédio, não vou mais advogar, tem que procurar um lugar. Tchau. Dezembro. Faltando menos de um mês para recesso. Dezembro não, foi novembro. Menos de um mês para recesso do fórum. Em uma semana eu tive que arrumar uma sala, montar um novo escritório, fazer tudo. Tudo. E assim, veio das pessoas que eu menos esperava. E aí, é isso que você falou, é isso que dói. Quando isso aconteceu, que eu tive que caminhar solo, eu brinco que agora eu estou em carreira solo, não estou porque eu tenho muitos parceiros, a Marta é um deles, além de amiga, é minha parceira no trabalho, foi muito assustador para mim. Justamente por isso. Não pelo fato de estar sozinha, de trazer os clientes, porque como a Marta sempre fala para mim, ela puxa muito a minha orelha e fala: você quem tem o nome, você quem leva os clientes vão por você. E vão mesmo. Mas é de perceber que eu tomei a punhalada justamente quem eu menos esperava. Sim. Que na verdade, assim, não posso considerar esse último como uma punhalada, mas poderia ter sido de uma forma mais amena, menos Uma transição abrupta, mais suave, né? né? Sofrida, né? Menos sofrida, né? porque assim, não é fácil você montar um escritório de advocacia, achar... É que eu sou muito agraciada, eu falo que Deus é muito presente na minha vida, muito bom. Por um tempo eu deixei a minha espiritualidade de lado, mas Ele nunca me abandonou e sempre põe anjos no meu caminho. De não E abandono. incrivelmente, conversando com a minha prima: ai, Dani, eu tô indo para um outro salão, vou entregar minha sala. Eu fui ver a sala pintada na cor que eu queria, o espaço que eu queria. Ela ligou pro dono, o dono falou: não, tá alugado para ela. No mesmo dia. Em uma semana eu fiz a minha mudança. Mudei com o que eu tinha. A Marta viu. Levei o que eu tinha, a minha escrivaninha da casa que estava na casa do meu pai, a estante do meu pai. E aí fui aos poucos, agora estou terminando de mobiliar, a decoração. E assim, todo mundo... Ficou lindo o escritório. Ficou. Muito mais simples do que o outro, que era... O outro era muito chique. Assim, muito chique, porque a minha amiga, ela tem um padrão econômico muito superior e ela montou o escritório do jeito dela, o prédio é dela, é tudo dela, mas ficou a minha cara. E eu superei, assim, não que eu tenha superado a dor de ter ter sido jogada de escanteio de qualquer jeito, como as pessoas fazem, né? Mas eu tô mais feliz. Eu consigo trabalhar melhor. Quando a gente tira esse peso dessas pessoas das costas, a gente consegue se desenvolver um pouco melhor. Hoje Né? é uma libertação. Eu chego no meu escritório, é um ar puro, é uma leveza, E é seu. E é meu. Eu posso chegar e falar assim para minha secretária: Quitéria, hoje eu não vou trabalhar. Quitéria,
Ai, não gostei daquele quadro ali, vamos mudar? E ela vai na minha vibe. Doutora, eu acho que essa planta aqui não tá legal, vamos? E ela arranca o sapato e vamos embora e vamos fazer. E a gente muda o sofá de lugar e muda a mesa. E assim, tá muito mais gostoso. E é isso que faz a vida da gente ser mais leve. Ter pessoas que nos apoiem e que realmente estejam do nosso lado. Eu vejo que lá você até falou que está trabalhando para construir uma equipe, né, muito boa. O Jô, quando veio conversar comigo, ele falou que deu muita cabeçada com você, que ele bateu muito de frente com você. Sim. Mas ele também fala que é muito grato por tudo que você ensinou para ele e que realmente ele te tem como um pai, porque até no dia que eu estava fazendo cabelo, ele quase chorou. O Jô o Jô é um amor, você vai adorar. E realmente essas pessoas que fazem diferença, pessoas como o Jô, pessoas como o Gui, sim, né? Pessoas que estão ali disponíveis para pegar na sua mão e falar, vamos enfrentar junto. E não falar assim, não, a maquiagem da Lu. Não quando eu saí da sala da Lu, o Jô falou, Bi, porque ele é todo assim, né, amiga? Bi, mas que bafo! Você tá incrível! Essa Lu é maravilhosa! Maquiagem de milhões. Maquiagem de milhões. É gente assim que... É assim, eu acho... O empresário, ele tem que ter a sensibilidade também de perceber quem vale a pena investir. Sim. É difícil. Às vezes você se engana. E por muitas vezes você se engana. Você tá nesse ramo há muito tempo, você já deve ter se enganado inúmeras vezes. Muito. Entendeu? Mas você vai ali também lapidando aqueles talentos que você tem, né? E o funcionário, quando ele vê que ele tem valor para aquele lugar, ele também devolve. Né? Ele devolve empenho, dedicação, ele começa a tratar aquilo como é vestir a camisa. Ele quer se sentir parte. Ele quer se sentir parte, ele veste a camisa daquele lugar. Olha, eu trabalho no salão da Lu, entendeu? Eu visto essa marca, eu visto essa... E eu acho assim, eu não conheço, não fui, mas eu vejo pela experiência da Dani, pelo que a Dani fala e pela forma... Vocês sempre estão ali investindo, eu acompanho ali o Instagram do salão e o Instagram do Fernando. Pode seguir a Lu agora. Você também. E a gente vê vocês dando treinamento, né? Até falei com o Fernando sobre o problema do cabelo por causa de um treinamento que eu vi lá, entendeu? Então, vocês estão investindo realmente. Eu acho isso muito importante, muito relevante e assim, eu desejo muito sucesso para vocês. Muito sucesso como empreendedores, como casal, como pessoas individuais, assim. Desejo tudo de bom para vocês mesmos. Assim, a história de crescimento de vocês dois é impressionante. É impressionante. Assim. O Fernando já contou a história dele aqui e você contando a sua história, ele não tinha contado a sua história. Ele simplesmente disse quando, ele contou a partir do momento que ele te conheceu. Mas eu pessoalmente, e Marta também, ficamos sabendo da sua história aqui através de você. É uma história que não tem palavras. Porque, sinceramente, a pessoa viver tudo que você viveu e ainda ter força para buscar ajudar outras pessoas a se sentirem parte do mundo, a se sentirem especiais, sim, realmente é uma pessoa muito abençoada, porque não é fácil encontrar pessoas assim nesse mundo. Não é fácil. Nem sempre a gente tá com sementes puras, porém a gente tem que tentar cultivá-las. O Jô é uma semente assim de ouro, né? Porque lá atrás a gente não desistiu dele. A hora que a gente mais precisou, quem esteve do nosso lado foi ele. Então, assim, a gente não pode nunca desistir das pessoas. Por mais que você se decepcione, você tira a roupa do corpo para aquela pessoa. Isso eu passei inúmeras vezes, de você tirar a roupa do corpo para ajudar. E as pessoas que eu mais ajudei foram as pessoas
Até processo já levei de pessoas que eu paguei cirurgia plástica, que eu mobilei a casa, sabe? E não me arrependi, não. Não me arrependi, eu faria tudo de novo. Porque, acima de tudo, Deus olha por nós. E lá na frente, você vai ter a recompensa. Então, hoje eu não me arrependo de nada. Eu faria tudo de novo. Tudo que eu passei. Eu não... inclusive, o meu dom. Eu tenho muito a agradecer a Deus, porque eu não sairia dessa terra feliz se eu não estivesse fazendo o que eu estou fazendo hoje. Vou fazer muito mais. Vou fazer mais histórias. Com certeza. E vai Com vir aqui certeza. contar pra gente sobre o seu A gente torce projeto. muito por isso. E vai Obrigada. contar pra gente sobre o seu projeto com as mulheres. Terá o nosso apoio, nossa participação, com certeza. Com certeza. Pode contar com isso. Muito obrigada. Admiro muito vocês. Fernando está até emocionado ali, que eu vi. São histórias muito bacanas, né? E isso que a Lu falou, eu tenho visto muito isso com empresários e tal. Quando você consegue dar essa ressignificada, que eu fiz, tomei uma apunhalada, mas tá tudo bem, foi por mim. Esse é o ápice do empreendedor, do empresário. Porque muita gente se vê muito falar, né? A empresa X estava abusando do colaborador, processo trabalhista. Nunca tem um empresário processando um trabalhador, né? Não sei qual é o caso É muito do furto e tal. raro, muito raro. É sempre o inverso. Onde se criou a percepção de que sempre o empreendedor, o empresário é o cara errado da história, né? E nunca se pensaram, às vezes, por exemplo, quando a pessoa pede a conta, o síndrome de abandono que o empresário fica, quando as pessoas dão uma punhalada, o sentimento que o empresário leva daquilo, tudo isso vai causando algumas feridas e isso num determinado momento pode ser um grande trava. Quando consegue, que nem a Lu, passar isso, falar, meu, beleza, eu fiz, mas foi por mim, e se precisasse fazer eu faria de novo, porque a minha parte foi ajudar. Se a intenção ou a percepção da outra foi diferente, tá tudo bem. Esse tá tudo bem. Eu sinto que por muito tempo nós ficamos até travados nesse tipo, pô, por que com a gente? Por que fizeram isso? O que nós fizemos de errado? O que será que aconteceu? E quando nós liberamos isso de falar, tá tudo Não é bem, minha culpa. beleza, fiz o meu melhor. Foi o melhor do mundo? Não, mas foi o meu melhor. Se pisei na bola contigo, me desculpa, não foi minha intenção. Ponto. E eu vou dizer Mas para dei o meu você, melhor. o empresário brasileiro, ele não pode levar o processo trabalhista para o coração. Não pode. Não. Porque quem quer empreender no Brasil e ter funcionário, ter colaborador, ele está 99% sujeito a sofrer um processo trabalhista. Entendeu? Então, assim, não tem como. E não pode levar para o coração. Você tem que entender que tem o ônus e tem o bônus. Esse é um ônus. Entendeu? Tudo. E às vezes você vai ser processado por nada. Eu, Marta, sou advogada trabalhista, faço grande parte de reclamantes. Eu, Marta, não entro com processo que não tenha fundamento. Não entro. Porque o meu tempo vale. O meu tempo vale dinheiro. O processo trabalhista, o advogado ganha no êxito. Se eu fico entrando com processo sem fundamento, eu não vou ganhar nada. Eu só vou perder tempo. Eu vou ter 100 processos, mas que eu vou ganhar R$0. Então, eu, Marta, não entro com processo sem fundamento. Eu só entro com processo que eu tenho uma possibilidade real de conseguir ganhar aquele processo, tanto para benefício meu como para benefício do cliente. Só que tem muito advogado que entra com processo, inventa. Tem escritórios, infelizmente é uma classe que tem muitos problemas. Inventa processo. E você sabe, eu já vi, tá, em algumas consultorias, que o maior obstáculo que eu tinha era tirar o empresário do passado. De verdade. De empresário querer desistir, parar com o negócio, porque estava tão magoado, tão ferido com aquilo que foi dito no processo, que eram coisas que não acontecia, que muitas vezes nem é do colaborador, às vezes é do advogado, porque fica muito bem elaborado e tal. Não, até aqui, vamos colocar que não fazer hora de almoço, não fazer isso. E o cara, eu nunca fiz isso, desesperado. Sim. Mas aquela ferida não cicatriza.
Ou eu tô cansada de ouvir, por exemplo, você falou que você fez coisa para as pessoas e você faria de novo, você não levou isso pro coração. Não. Eu já ouvi, cansei de ouvir, ai, porque eu ajudei, a pessoa tem casa porque eu ajudei. Ou, é assim, ou você faz sem esperar nada em troca, nenhuma espécie de lealdade, ou você adota o posicionamento de não fazer. É. Nada além daquilo que seja sua obrigação. É obrigação dar um reajuste de salário, eu acho que é obrigação do empresário, se vê que um trabalhador se desenvolve bem, de valorizar ele ali, e não é palavra ou tapinha nas costas só. O cara quer esse aqui também, entendeu? E às vezes o cara também não quer só esse, ele também quer o tapinha nas costas. Justo. Entendeu? Ele quer o reconhecimento. Então, assim, ou o cara entende que ele tem que fazer só aquilo que ele precisa fazer, e que se ele fizer a mais, é plus. Ele corre o risco de ser valorizado ou corre o risco de não ser. E não pode levar o processo por coração, porque na justiça do trabalho do Brasil, o empresário vai sofrer processo trabalhista. Eu tenho uma amiga que ela é casada com uma construtora. Ela tem uma empresa pequena de construção. Elas já, logo quando elas começaram a namorar, depois elas foram morar juntas, ela já orientou a parceira dela, a mulher dela, a fazer um fundo direcionado para processo trabalhista. Sabe onde eu me choquei? Brasil. Na pós-graduação, o professor Marcos, inclusive um abraço, professor, falou: você não tem um fundo para trabalhista? Eu falei: professor, de jeito nenhum. Se tiver qualquer coisa errada, a gente já senta e acerta na hora, já converso, já resolvo. Longe de mim, levar um trabalho. Para mim, você leva um trabalho quando você realmente estava errado, que é o que você falou. Tem fundamento o processo, tem que pagar. Nós tomamos uma vez um processo de uma moça que trabalhava para nós na faxina e ela usava lisoforme. E eu não sabia que lisoforme tinha que ter uma especificação lá e tal, uma insalubridade, acho que uma coisa assim. Eu falei: opa, tá justo, pode botar na conta que eu pago. Aí, é porque não fazia hora de almoço. Aí eu, que isso, amigo, tá aqui na câmera. Esse aí não é justo. Esse não tá certo. Da insalubridade, não sabia, foi ignorância. Ignorância não é virtude, tem que pagar. Hoje paguei, a gente não compra, tranquilo. Não usa, se compra, dá os materiais, faz as coisas que tem que fazer e tal. Mas o importante, até me perdi agora onde eu tava. Você falou do lisoforme da Lu, lembrei da luva. Onde que eu tava mesmo, gente? Que você não tinha um fundo, você achou isso, do fundo. Eu achei um absurdo o professor falar pra mim de um fundo de reserva pra pagar trabalhista. Eu falei: professor, isso pra mim é papo de quem tá caminhando errado. Como que eu vou tomar um trabalhista se eu tô caminhando certo? Aí ele falou: você não entendeu o jogo ainda. Sabe de nada, eu não sei. Não entendi, falei: cara, eu não vou juntar um real, eu vou fazer o certo, eu vou agir com o certo, simples assim. Aí depois, foi passando o tempo, eu entendi que mesmo agindo com o certo, você corre o risco de acabar tomando, no caso desse lance, uma mentira, porque fica prova por prova, não fazer a prova da horário de almoço, E isso, né, o que, na minha visão, o advogado que assume essa responsabilidade de falar, mesmo diante de uma não verdade, ele fala: não, vou assumir, vou entrar com o seu caso. Muitas vezes ele não tem a percepção de que a hora que ele ferrar aquele empresário, se aquele empresário tem uma condição mínima para sobreviver, ele fala assim: quer saber de uma coisa? Não quero mais isso pra mim. Aí tem mais 5, 10 negros trabalhando, são 5, 10 negros na rua. O cara era um baita empresário, parou de investir porque não teve a maturidade de cicatrizar essa ferida, porque a mentira dói, a traição dói, machuca, e nem todo mundo está disposto a enfrentá-la. Tem gente que está disposta a jogar debaixo do tapete. É um conselho que eu dou para as empresas que me procuram para fazer uma defesa, quando me procuram. Não leva para o coração. Seja objetivo. Eu acho mas eu não devo nada. Não devo nada. Mas olha, você aqui corre o risco, porque você não tem tal documento, você corre um certo risco de ter que pagar alguma coisa. Vamos fazer uma proposta de acordo? Sim. Entendeu? Com essa brincadeira, no último processo, a menina estava pedindo R$33 mil, paguei 2,5. Resolvido. Eu acho que porque ela tinha um risco de perder em alguns aspectos, porque ela não tinha a documentação. Aí falta outro ponto interessante. Muitos empresários não querem ter uma consultoria jurídica. E às vezes ela é necessária.
Dependendo do seu tamanho, dependendo do tamanho que você começa a ficar, Primordial. é primordial você ter uma assessoria jurídica. Sim. Entendeu? Porque vai te orientar o documento que você precisa, a forma com que você lida e assim por diante. Entendeu? Então, às vezes o empresário, por exemplo, essa moça acabou pagando, ela é dona de uma loja de cosméticos. Ela acabou pagando um acordo de R$ 2.500 porque ela não guardou a documentação corretamente. E de verdade, ficou barato, que podia ter corrido o risco de pagar Podia ter pagado mais. Feliz da vida. Que eu falei, eu não me importo se eu tiver errado com a isoforma de pagar. Agora, quando pega a mentira, eu levo um tempo pra maturar. Eu não cicatrizo fácil. Ah, mas a gente é do ser humano, né? Eu acho que a gente... Não teve essa necessidade. Do ser humano. É do ser humano. Mas eu, particularmente, ainda não tenho essa maturidade de falar, você mentiu, beleza, o problema é seu. Não tenho essa frieza, ainda fico sentindo os dias. No dia seguinte, eu já troco de prateleira, coloco numa prateleira específica de outra galera, outro nível de comportamento, de tratamento, e sigo minha vida feliz da vida. Mas na primeira instância, né? É lógico. Dá uma sofrida. É lógico. Dá uma sofrida. Eu acho que E a assim, conta chega, né? as relações Exatamente, humanas a conta chega. Tudo que você faz, volta. Não e tem é como. Profissionais principalmente. Quando eu já vi de perto, eu já aconselhei pessoas a não processar a empresa. Não processa, a conta chega e você vai ter que mentir. Porque tá tudo certo, você tem a carteira registrada, foi como um acordo. Se você foi MEI, você é acordo. É um acordo entre as partes. Aí você vai processar, um dia a conta vai chegar e chega. Eu processei um empregador meu. Mas eu ouvi o velho novo. Para eu chegar a essa decisão, eu ouvi muita coisa. Eu acho que quando é merecido, tem que ser. Não pode passar. Se deu mancada, sei lá, pisou na bola, tem que pagar, irmão. Não tem essa. Agora, quando não... Mas, enfim. É que as relações humanas, elas são complexas, né? Sempre serão. E assim, poucas pessoas são tão evoluídas a ponto de perdoar e de não levar para o coração e de fazer sem remorso. Falou tudo. Mas assim, antes da gente se despedir, vamos dar uma olhadinha ali para a câmera para dar um clique nosso. E eu queria agradecer muito vocês. Hoje num formato diferente, com 2 convidados, um casal maravilhoso veio aqui, contribuiu muito. Muitas emoções rolaram aqui hoje, tanto que nosso tempinho se estendeu um pouco, mas foi muito bom o papo. Obrigada, Tirou Lu. meu medo. Ai, que bom! Daqui a pouco vai estar gravando os vídeos. Vai poder voltar logo. Já gente. deveria começar. Quem sabe começa com a doutora Marta? Aí, Sim. Mar, Quem sabe, né? convite. Mas Tá convidada. muito... Eu sirvo de modelo. Claro. Super feliz. Tem um rosto lindo. Super feliz. Meu problema é o olho, a pálpebra caída. A Lu Ai, dá meu um jeito. Deus. Você Se que preocupa. pensa. Não Essa se pálpebra preocupe. caída é um transtorno. Mas... Assim, ensinava. Obrigada, Fernando. Obrigada, Lu, por terem aceito, por se deslocarem de tão longe Tão para vir longe aqui. de encaixar a De gente. encaixar a agenda. Assim, foi no susto que eu peguei o Fernando. A Lu, principalmente, foi mais no susto ainda, porque faltando uma Eu semana ia te enrolar, mas praticamente. ele não deixou. Mas é bom, vai perdendo medo, vai perdendo receio e eu não sou exemplo para isso porque eu nunca tive vergonha de falar. Nunca. Amiga, então assim... Nunca tive. Então, assim, mas eu acho que quanto mais você fala, quanto mais você encara o microfone, encara a câmera, mais você vai se soltando. E é legal. E tudo Eu flui. acho que é bacana você ter percepções de. Tem muito maquiador que faz maquiagem ali na rede social? Tem, mas é legal você ver percepções diferentes. Tem o cara que fala de empreendedorismo, é legal você ver a opinião dele, a opinião dele. Tem a que fala de direito, mas é legal você ver a opinião do outro. Então, eu acho que tem mercado para todo mundo. diferente Tudo é do válido. outro, né? Cada um tem uma Então, essência, né? Muito obrigada, Muito gente. obrigada, a gente De agradece novo. muito. E até um próximo episódio. A gente volta em breve. Quem sabe, logo eles voltam também. Porque o Fernando já ficou de casa, a Lu agora também. Ah, E a Com gente certeza. fica por aqui. Não se esqueçam,
de se inscrever lá no canal do YouTube, ativar o sininho e seguir lá no Instagram. Nós vamos deixar as redes sociais do Fernando, da Lu e do Salão para vocês seguirem também. Qualquer dúvida, chamem eles que eles respondem com certeza, viu? Tchau, galera. Gente, tem jeito, ó. Tudo tem jeito. Tem jeito, viu? Tem jeito. Pronto.